Então vamos começar a nossa aula de transferência de calor, já a segunda aula teórica vai ser, né? Estamos ainda na parte de conceitos, estamos indo bem tranquilamente, porque a disciplina 3 períodos nós temos, né, relativamente um bom tempo para trabalhar e eu quero começar devagar com vocês para ficar bem sedimentado esses conceitos iniciais de Transcal, tá? A gente começou falando na aula passada sobre calores específicos, né? E chegamos na equação ali, a equação talvez mais famosa que relaciona temperatura e calor, que é mc ΔT, né? Seja para sistema, para uma massa fixa, ou seja para um fluxo. Aí o m vira m ponto, né? Que daí seria vazão mássica, quilos por segundo, né? Mas continua sendo lá mc ΔT, né? Então vamos dar continuidade. Esse aqui seria então ali do capítulo 1. Vamos começar a falar de condução. Eu peço que vocês acompanhem com o livro, tá? Deixa eu ver aqui o capítulo 1.6. Deixa eu abrir aqui o PDF do livro. Transcal. Página 17. Tá? Então vejam aí, página 17, começamos a falar de condução. Então é o 1 ponto. Isso aqui não vai funcionar. 1.6, né? Peraí. Um 1.6 que vai ser a nossa condução. Isso aqui talvez vocês já tenham visto, né? Então vocês podem acompanhar ali com o livro. Eu acho que nas disciplinas de física aí vocês viram ali condução, convecção, radiação, né? Provavelmente vocês viram ali bem sucintamente, talvez até de forma mais superficial, porque não é o escopo exatamente da disciplina de física abordar mais profundamente essas questões de transferência de calor, né? Então aqui a gente vai começar falando disso de novo, né? Condução, convecção e radiação, mas vamos aprofundando, né? Na medida que o tempo vai passando, a gente vai adicionando conteúdo, teorias, deduções, né? E aí a gente vai aprofundando essas questões aí. Mas temos que começar a falar primeiro, né, do básico. Então, eu tenho aqui as minhas anotações, talvez eu não siga exatamente o livro, né? Mas vocês vão ter aqui, depois eu vou pedir para vocês verem um exemplo do livro. Deixa eu fazer o desenho aqui. Então vamos supor que a gente tem uma parede, né? Aqui é o nosso X. E aqui nós temos a temperatura. E nós vamos colocar uma parede aqui.
bem rente. Tá? E eu estou dizendo que vai passar um fluxo de calor aqui, né? Podemos chamar de Q, X, duas linhas, porque nós estamos falando de fluxo, pode colocar aqui joule por metro quadrado, tá? Ou watt por metro quadrado, se for joule por segundo, né? Aí depende da abordagem que você está fazendo. Mas está passando um fluxo aqui, né? Esse fluxo, para que ele exista, né, a gente sabe que tem que ter uma diferença de temperatura, né? E como é que se dá essa diferença de temperatura? Vai ter que sair aqui de um ponto T1, né? E vai cair para, por exemplo, um T2, concorda? Eu preciso ter esse delta de temperatura, senão não funciona. Isso aqui é um T de X, né? E aqui nós temos o nosso zero, e aqui o L, né? Que é a largura da placa, né? Muito bem, então vamos ver como é que a gente consegue equacionar isso aí, né? Vamos fazer diferente aqui. Aqui é o zero, aqui é o nosso X, vai ficar melhor, e aqui é o L, agora sim. Tá? Então quem é o QX? Desculpa, aqui eu coloquei em joule, mas é watt, tá? Porque é fluxo. Então o nosso QX, duas linhas, e por isso que é duas linhas, porque nós estamos por metro quadrado, porque a princípio eu não sei qual é a largura dessa placa aí, tá? Dá até para fazer né? Desenho um pouco melhorzinho, né? Para dizer que isso aqui é uma placa mesmo. Ok, gente? Então, o nosso QX duas linhas é o fluxo térmico. Que vai ser dado em watt por metro quadrado. Então, justamente essas duas linhas ali em cima dão conta de que é por metro quadrado. Às vezes aparece uma linha só, então é por metro. Por algum motivo, né, você introduz uma dimensão métrica ali, o metro quadrado vira por metro. Aí vai ter um Q' só, né? Mas a gente vai ver mais adiante. Então, Q, duas linhas X, fluxo térmico na direção X. Tá, tudo bem. Tá aí o problema, mas como é que a gente equaciona isso? Eu quero calcular, eu quero números. Nós precisamos de quantidades, né? A engenharia é feita de quantidades que possam ser medidas, né? Não só a engenharia, a ciência, né? Para esse caso, nós temos a nossa famigerada lei de Fourier. Para este caso, temos a lei de Fourier, que é uma lei empírica, né? Que o Fourier, que eu não sei qual é o primeiro nome, talvez tenha ali ó, na página 19 mesmo, Jean-Baptiste Joseph Fourier. Tá? Vocês já ouviram esse nome em outro lugar, né? Não sei se é o mesmo, acho que acredito que sim. Ele fez várias contribuições, inclusive na matemática, né? O cara olhou para isso aqui e disse, não, peraí, mas esse fluxo aqui, ele é proporcional à diferença de temperatura, não é?
Porque quanto maior o delta, maior o fluxo, né? Se eu tiver 1000 graus de um lado e 0 do outro, eu vou ter um baita fluxo. Se eu tiver 10 de um lado e 9 do outro, bom, até vai ter, mas eu tenho um fluxo menor. Então, a primeira coisa que ele viu é que esse fluxo era proporcional ao delta de temperatura. Então, né, simplesmente a gente só reescreve isso aqui, exatamente isso. Então, o fluxo Qx, duas linhas, é proporcional ao ΔT. A princípio, é isso que nós temos. Mas também, ele observou o seguinte, se esse L aumenta, o fluxo diminui, né? Uma coisa é eu ter um aparelho de 1 milímetro de espessura, outra coisa é eu ter um aparelho de 1 metro de espessura. Bom, então ele percebeu, não, então o fluxo é inversamente proporcional a esse comprimento, a essa espessura aqui, o L, né? Bom, então coloca aqui. Inversamente proporcional é o equivalente a proporcional ao inverso, né? Proporcional do inverso, melhor dizendo. Então isso aqui é... O fluxo de calor é proporcional ao ΔT dividido pelo ΔX, né? Sendo que aqui o ΔT dividido pelo ΔX é T2 menos T1 dividido por L, né? O L menos 0, que é a origem. Então, começamos por aí. Só que a gente não vai ficar... Como é que a gente vai calcular uma proporcionalidade? Beleza, proporcional. Então, há uma relação linear entre um e outro, né? Entre essa quantidade e essas outras quantidades aqui. Só que nós temos que chegar numa forma de conseguir quantificar. Quantificar implica em estabelecer relações de balanço e de igualdade, né? Então, como é que a gente sai desse pepino? Deixa eu ver se alguém está querendo entrar aqui. Ah, não. Tá. Como é que a gente sai desse pepino? A gente vai introduzir uma coisa chamada K, que é uma constante que vai dar conta justamente dessa proporcionalidade. Certo? Então, se eu introduzo essa constante aqui, eu posso tirar, vamos dizer, o que eu tinha antes, que era unicamente uma relação de proporcionalidade. Bom, onde que foi parar essa relação de proporcionalidade? Na constante. E aí isso permite eu colocar um sinal de igualdade aqui, né? E aí sim, aí eu tenho alguma coisa que dá para calcular, né? Então essa aqui é a nossa lei de Fourier, né? Explicada da onde que saiu, certo? Mas nós temos um pequeno probleminha aí, ela ainda não está completa. Por quê? Porque o fluxo, gente, isso é uma coisa que nós temos que gravar, para nunca mais esquecer. O fluxo, ele tem que ir no sentido do gradiente negativo da temperatura. Vejam que a temperatura tem que cair. Então, se a temperatura está caindo, o gradiente é negativo, concorda? O delta é negativo, né? Mas, para um gradiente negativo de temperatura, o fluxo tem que ser considerado positivo, concorda? Então, o fluxo vai positivo onde o gradiente de temperatura é negativo. Tem um pequeno probleminha de sinal aí. Então, se eu fizer isso aqui, vai ser sempre negativo esse ΔT aqui. Ó. Mas eu quero que o fluxo saia positivo, porque ele
está na direção contrária ao gradiente, né? Então a gente resolve facilmente esse problema colocando um sinalzinho de menos aqui na frente. E com isso a gente arruma o sinal do fluxo, né? Então por isso que vocês vão achar esse sinalzinho de menos aí na frente do K, tá? Muito bem. Então o nosso fluxo vai ser, vou colocar aqui embaixo de novo, menos K vezes T2 menos T1, T2 menos T1 dividido por, aqui é L mesmo, dividido por L, a espessura da placa, né? Então tá aí, facilmente a gente chega na equação de Fourier, né? Agora nós estamos aqui ainda num delta macroscópico, né? Se eu tendesse isso a zero, os deltas, né? Porque aqui eu estou numa visão macroscópica, estou medindo quantidades macroscópicas, vamos supor, estou num laboratório, medindo deltas, né? Mas vamos supor que eu queira transpor isso para uma situação mais teórica, onde, por exemplo, eu quero determinar as expressões do fluxo em função do x, né? Ou o gradiente de temperatura em função do fluxo prescrito, né? Vamos tender isso aqui a zero. E aí, quando a gente tende isso aqui a zero, né? Menos K vezes dt dx, porque se é uma relação de proporcionalidade linear, né? E não só por isso, mas, né? Se eu tenho uma relação aqui de deltas, nada impede que eu faça isso. Só estou diminuindo o delta num limite teórico onde o delta tende a zero, né? Não há nenhum empecilho para que se faça isso. Mas qual é a vantagem de fazer isso? Você cai numa equação diferencial. Agora você tem uma equação na mão, diferencial, que você pode integrar e calcular, por exemplo, né? Mas eu não falei quem é esse K. Quem é o nosso K? É a condutividade térmica. Certo? Unidade. Dá para ver pela própria equação. Isso aqui é fluxo. Esse outro lado tem que sair com unidade de fluxo, né? Se o fluxo é dado em watts por metro quadrado, eu tenho que dar um jeito de colocar isso aqui na unidade de fluxo. Então, vai ser watt por metro, né, por Kelvin. É isso, né? Porque se eu colocar isso aqui, a unidade do dt, que seria temperatura, Kelvin, né? Corta com esse. Eu já tenho um m aqui embaixo. Multiplica com o m do dx, com a unidade do dx, então você vai ter metros ao quadrado. Então você consegue igualar as unidades, né? Então é uma constante que tem unidade. Bom, se é uma constante que tu atribuiu uma unidade, foi obrigado a atribuir uma unidade pela circunstância da dedução, bom, então quer dizer que talvez seja uma propriedade, e é justamente a condutividade térmica, mas veja que é uma propriedade criada, tá? Você criou, você introduziu esse K, essa constante, em cima de uma observação
para chegar nessa equação aqui, né? Aí o que o pessoal faz, os laboratoristas, né? Eles vão lá para o laboratório, medem esses deltas, medem o fluxo, né? E determinam quem é o K, né? Porque o K, se eu tiver condições de medir esse fluxo, que é possível medir, e se eu tiver condições de medir dt dx, por exemplo, eu determino quem é o K. Então eu peguei a própria dedução que eu fiz, fui para o laboratório para determinar o K que eu mesmo criei. Parece loucura do jeito que eu estou falando, né? Mas é assim que se faz e tem uma grande utilidade, porque daí eu consigo tabelar esse K. Isso aqui é tabelado. Tá? Você vai para uma tabela e vai buscar os Ks, né? Mas é claro que nós temos um pequeno inconveniente, que é o seguinte, aqui foi dito que o K, ele é constante, né? Vocês estão aí, gente? Estão me escutando? Estão acompanhando? Sim, professor. Beleza. Professor, eu estava acompanhando ele pelo livro. Diga. Eu acho que está faltando a área ali na proporção e depois na fórmula. Uhum. Não, eu não botei a área porque está por metro quadrado, né? Ah, tá. Talvez aqui no livro ele colocou só em watt, provavelmente. Mas não faz diferença. Se você quiser em watt, você só tem que multiplicar pela área aqui. Podemos até colocar aqui a equação, né? Se eu quiser, por exemplo, em watt, podemos colocar aqui, né? Você tem o fluxo, daí tira as duas linhas ali, vai ficar menos K vezes a área. Vou deixar o delta aqui. Delta T, delta X, né? E aqui, isso aqui vai te dar em watt, daí, né? Só multiplicar pela área, se tu tiver condições de saber a área total com a qual está passando o fluxo, né? Ou se você não quiser saber com relação à área total, minha parede é gigante, eu vou calcular só um pedaço e eu vou fazer uma análise por metro quadrado. Então vai passar tantos watts por metro quadrado. Bom, daí você parte para isso aqui, né? E aí a unidade em watt por metro quadrado. Tá? Vou pedir para vocês olharem ali o exemplo que fala de condução, que é 1.5, mesmo na página 19. Tá? Mas eu quero chegar aqui numa coisa. Tá? Vamos olhar lá na página 23. Pode ir para lá, por favor. Quero mostrar isso aqui para vocês. Porque a gente disse que o K é uma constante, né? Só que a gente sabe que isso aí não é bem assim. Porque se você olhar aqui, você vai ver que há uma dependência do K com a temperatura. Aí depende do material. Tem materiais que variam mais, tem materiais que variam menos, né? Aí tu acaba entrando em questões assim físicas e químicas do próprio material, né? Estruturas cristalinas, arranjos cristalinos, propriedades do material em si, né? Que vão dizer se ele vai variar mais ou menos se o K vai variar mais ou menos com a temperatura, né? Por exemplo, se você olhar aqui a platina praticamente não varia. Ó, tá vendo aqui? Agora, se você pegar, por exemplo, o hélio, já tem uma variação considerável aqui, né? Nós estamos aqui numa escala logarítmica, né? No K. Então aqui está aumentando
Mais de 100 vezes, pelo menos. Né? 100%, quero dizer. Então você vai ter aqui, por exemplo, o óxido de alumínio, vai ter uma variação grande, olha aqui, ele vai sair lá de uns 80, 90, e vai vir parar aqui no 10, né, dependendo da temperatura, até 1400 Kelvin. Então essa constante não é bem constante, né? E aí se eu tiver, por exemplo, uma situação onde eu tenho um grande delta, né? Vamos supor que eu esteja com 1000 graus de um lado da parede e 20 graus do outro lado, sei lá, eu estou num forno, posso ter até mais que isso, posso ter 2000 graus, mais, né? Bom, o K do lado da parede quente não é o mesmo K do lado da parede fria. E aí, o que a gente faz? Né? Aí tu tem que fazer uma análise e ver o que tu pode fazer. Por exemplo, existe uma coisa chamada temperatura de filme, que você vai, por exemplo, calcular o K e vai procurar o K nas tabelas em cima dessa temperatura de filme, que nada mais é do que a média. Pega T1, soma com T2, divide por 2, né? Se fosse 1000 graus e 20, tu teria 510, aí tu ia procurar lá o K para 510, ia achar uma média e ia calcular assim. Isso é uma forma, tá, de fazer. Então a gente vai ver que Transcal, assim, ela cai em muitos problemas de ordem empírica até, de cálculo também, né? Tem muito erro envolvido em cálculos de Transcal, porque é difícil. Agora a gente vai ver, só porque isso aqui é muito fácil, né? Agora vamos ver a parte da convecção, daí vocês vão entender que o buraco é mais embaixo, tá? Porque vocês devem estar se perguntando por que eu tive que estudar McFlu para vir estudar Transcal, né? Então, vamos entender. Tudo certo até aqui, gente? Dúvidas? Muito bem. Então vamos para 1.7, que é convecção. Tentar diferenciar aí, porque tem condução, tem convecção, tem difusão, tem advecção, né? Vamos tentar entender tudo isso aí. Não sei se eu vou conseguir dar todos os exemplos hoje, mas no decorrer a gente vai entendendo o que é uma coisa e o que é outra, né? Eu vou fazer um desenho aqui, que talvez não seja exatamente o do livro, mas tá, é isso aí, tá? Vou botar aqui uma parede plana. Professor? Diga. Poderia expandir o quadro porque tá pequenininho aqui. Sim, claro. Tá aparecendo o livro ainda. Claro, desculpa, eu sempre esqueço de Aí. colocar. Muito bem, obrigado. Falem comigo, né? Isso já aconteceu de o aluno não falar, eu fiquei meia hora com a tela ali, fiquei dando aula e esqueci, tá? Então, agradeço. Eu tô anotando, então eu ia falar. Isso, não, tem que falar, agradeço pela lembrança. Tá. Então, vou botar aqui uma placa plana. Sei lá, pode colocar que ela está isolada aí, né? E eu vou dizer que a superfície está aquecida. A superfície está aquecida. Tá? Então nós vamos ter uma temperatura. Vou colocar aqui. Deixa eu ver como é que eu fiz o desenho aqui. Vou chamar de TS. Temperatura da superfície, né?
E nós temos aqui um T infinito, que é a temperatura ambiente, né? Obviamente, se está aquecido, Ts é maior que T infinito. Tá? Muito bem. E eu quero resfriar essa placa. Eu vou resfriar incidindo um fluxo de ar aqui. Por exemplo, né? Vamos supor que seja ar. Tá. Isso aqui numa velocidade U infinito. Por exemplo, uma velocidade média de entrada, né? Vou aumentar aqui isso. Tá. Ar. Certo? Eu poderia resfriar sem essa incidência forçada de ar, né? Poderia ser água também, enfim, né? Aí eu teria um resfriamento aqui por convecção natural, por exemplo, né? E que daria conta do resfriamento, né? Então vamos entender, condução é quando há um fluxo de calor, né? Num sólido, por exemplo, que está sujeito a um arranjo cristalino, né? Onde os átomos eles não podem se movimentar, eles vibram e tal, mas eles estão ali mais ou menos presos. Pode até acontecer, né, de um átomo caminhar dentro da estrutura, né? Mas em geral, né, você tem ali uma estrutura fixa, rígida, né, que não deixa os átomos, né? Por exemplo, comparado com um líquido, né, que pode ir para qualquer lugar, num sólido você tem os átomos ali bem arranjados, né, numa disposição cristalina, e a troca de calor se dá de átomo por átomo, né? É o trenzinho que vai transferindo energia de um átomo para outro, né? E isso que caracteriza a condução, certo? A difusão, ela está mais relacionada com a questão de dispersão, né? Por exemplo, se eu tiver lá uma bacia de água e pingar um corante, né? Esse corante, ele, aos pouquinhos, se tu observar, ele vai começar a difundir, né? Ele vai abrir ali, vai começar a manchar toda a bacia de água. Isso é difusão, né? Essa é a diferença entre difusão e condução, né? Mas nós temos também a advecção. Então vamos botar aqui condução, nós temos a difusão, alguém acha que está querendo entrar? Não, foi o WhatsApp. Deixa eu tirar meu WhatsApp daqui. Até aí tudo bem, gente? Difusão. Aí nós temos a convecção, desculpa, a advecção. Vamos começar primeiro pela advecção. Vocês lembram de McFlu, da advecção? O que é a advecção? Quem é que lembra aí? Laura, salva Laura. Renata? Luiz? O que é a advecção? Sabrina? O que é a advecção? Vocês lembram? Né? Talvez não lembrem mesmo. Se a gente falou, falamos pouco sobre isso.
A advecção, gente, é quando eu tenho uma troca, por exemplo, vamos supor uma transferência de massa, né? Onde eu tenho uma mistura que está sujeita a acelerações, né? Que não vem da difusão, né? Por exemplo, eu estou incidindo um fluxo aqui. Esse fluxo, por exemplo, ele vai atingir a placa. Por tensões de cisalhamento, essa placa vai tentar travar esse fluxo de ar nas regiões próximas da parede, né? Então aqui a gente vai identificar, já vou colocar aqui uma coisa desse tipo, né? Então aqui é onde eu teria a velocidade de entrada, um pouco desproporcional, mas não tem problema. Né? E aqui nós teríamos um U de Y, né? Teríamos um U de Y. Que vai ser zero na parede, porque o fluido vai tender a ser travado na parede, né? E para regiões mais afastadas da parede, você vai ter uma velocidade maior, até que vai chegar ao ponto que a velocidade vai atingir a velocidade de entrada, ou seja, em outras palavras, a placa vai influenciar o escoamento até uma certa altura, né? Depois de uma certa altura, o escoamento não é influenciado pela placa. Então vai surgir uma coisa chamada... O que é isso aqui? Quem é que lembra? Delta, que é a camada limite. Isso aqui vocês lembram, né? Que é a camada limite, né? Ou seja, daqui para baixo o escoamento está influenciado pela placa. Daqui para cima não está, né? Então há uma região de separação. Só que essa região ela cresce, essa linha cresce conforme eu entro na placa, né? Porque quanto mais eu estou para dentro da placa, maior é o efeito de travamento que vai passando de camada para camada, né? Então tem uma tendência de aumento aí, certo? O processo de transferência de calor unicamente por esse mecanismo, a gente chama de advecção. Mas tem a convecção, que é a mistura dos dois, tá? Porque nas regiões próximas da parede, pela característica da velocidade ser baixa, há uma maior incidência dos efeitos de difusividade, né? Difusividade, pensa na gotinha lá de corante na água, né? Ou seja, os efeitos de difusividade são maiores nas regiões próximas da parede. E os efeitos de advecção, que vêm da velocidade forçada do ar que está entrando, né, são maiores para regiões um pouco mais afastadas da placa, né? Então vejam que a convecção é uma mistura dos dois, tá? E é isso que nós vamos estudar aqui, porque eu sempre vou ter esses dois efeitos, né, juntos, eles sempre vão caminhar juntos, né? No caso de transferência de calor, né? Tá, como é que a gente resolve isso aqui? Porque, vejam bem, eu falei aqui da velocidade, mas há também um perfil de temperaturas, né? Então, se nós colocarmos aqui, por exemplo, Y, né? Nós temos, deixa eu fazer em vermelho, nós temos aqui, esse aqui é o nosso TS, né?
E ele vai caindo. Concorda? Até tu chegar à temperatura de T infinito. Então nós vamos ter também uma coisa chamada ΔT, que é a camada limite térmica. Nós vamos ter a mesma situação para a camada limite térmica, tá? Porque nós também temos aqui, né, um gradiente de temperatura que está diminuindo, né, se a superfície está aquecida, certo? Então vejam que o buraco é mais baixo, porque eu tenho um perfil de velocidades que está influenciando a transferência de calor. Então, esse cara aqui está influenciando isso aqui. E o efeito contrário também pode acontecer, né? O perfil de temperaturas, né, dentro da camada limite térmica pode estar influenciando também o perfil de velocidades, né? Por exemplo, no caso de uma convecção natural, né? Quando você ferve a água para o chimarrão, né, aquele vaporzinho que está saindo ali, aquilo ali é uma troca de calor. Tem até troca de massa junto nesse caso. Mas vamos pensar só na troca de calor. Está saindo calor ali. O calor que está saindo ali da superfície superior da água quente da chaleira está gerando um perfil que está fazendo subir o vaporzinho. Aquilo ali é convecção natural, né? Então, o gradiente de temperaturas está gerando um perfil de velocidades, né? Então, vejam que as duas coisas estão interligadas, né? Há uma interdependência entre velocidade e gradiente de temperatura. Então vejam que não é muito simples. Por quê? Porque já é difícil você determinar o perfil de velocidades. Que função é essa aqui? O de y. Não é muito simples determinar isso. Eu estou num regime permanente, eu estou num regime transiente, eu estou num escoamento unidimensional, bidimensional, porque isso aqui poderia ser um u de y e x, né? Então, a priori, eu teria que resolver o perfil de velocidades, para daí usar esse perfil de velocidades para chegar em equações que me digam como é que esse perfil de temperatura está ocorrendo, né? Porque se eu aumentar a velocidade aqui, isso aqui fica mais abaulado, né? A troca é maior. Então vejam que não é muito simples para a gente resolver isso aí, né? Existem não linearidades aqui. E nós vamos ter basicamente duas camadas limite. Uma de velocidade e uma térmica, né? Como é que a gente tenta fugir desse pepino? Agora vocês estão entendendo por que tem que ter uma disciplina de Transcal com 3 períodos no 4º ano da engenharia? Porque isso aqui não é um problema fácil de resolver, né? Mas aí veio lá o tal do Newton, sempre o Newton, né? E propôs um negócio, lei do resfriamento. Newton. Ele propôs o seguinte, tá, o que eu quero saber? Eu quero saber o fluxo de calor, né? Q, pode chamar de Q por área, né, por metro quadrado. Eu quero saber isso aqui. Eu sei que isso aqui, se não tiver
gradiente de temperatura não tem fluxo de calor. Então, essa dependência continua. Essa dependência aqui vai continuar. Porque se eu não tiver isso aqui, não tem nada, né? Só que daí, eu não sei, né? Porque cargas d'água isso aconteceu, mas ele propôs o seguinte. Da mesma forma que a gente faz com a condução, né? Que é a lei de Fourier. Eu sempre confundo esses dois nomes. Vocês vão me ver confundindo muitas vezes no curso, tá? Da mesma forma que a lei de Fourier propôs o K, que é a condutividade, o Newton propôs o seguinte: se eu sei que isso aqui varia com o gradiente de temperatura, eu também vou fazer isso. Só que, obviamente, eu tenho que chamar de outra coisa. Vamos chamar de H, e o H vai ser o coeficiente de convecção. Né? Para fechar aqui as unidades, né, tem que ser watt por metro quadrado vezes Kelvin. Né? E aí a gente vai para o laboratório e tenta descobrir quem é esse cara aqui. Quem é o H. Até aí tudo bem, né? Legal, vamos fazer o mesmo raciocínio, né, que a gente fez para a equação de Fourier. E isso aqui vira uma propriedade. O problema, gente, é que em Fourier nós estamos falando de sólidos. Né? E mesmo em sólido, a gente sabe que o K não é exatamente uma constante. O K, dependendo do caso, se tiver um delta grande de temperatura, o K varia com a temperatura. Né? Agora imagina essa situação onde eu tenho fluidos que estão sobre um regime de escoamento forçado, né? Com todas as questões de escoamento laminar, turbulento, etc., que a gente já conhece, e que estão cheios de não linearidades. Né? Por quê? Porque se eu alterar a velocidade de entrada, eu altero o perfil de velocidades, que por sua vez altera o perfil de temperaturas. A rugosidade também influencia, a rugosidade da placa. Se for uma placa muito rugosa, eu vou ter outro perfil de temperaturas aqui, porque daí eu vou ter que considerar a rugosidade, que vai fazer talvez um travamento maior. Né? Fluido, uma coisa é escoar com ar, outra coisa é tu escoar com óleo, né? Ou alguma coisa mais viscosa. Você vai ter um perfil menor, né, de temperatura. Então, isso aqui está cheio de não linearidades, que todas essas não linearidades é empurrado com a barriga para esse H aqui. Tá? E aí a gente vai para o laboratório e arranca os cabelos para tentar descobrir quem é o H para cada situação. Porque uma coisa é numa placa plana. Se for um escoamento em torno de um cilindro, é totalmente diferente. Se for um escoamento em torno de uma esfera, é totalmente diferente. Inclusive, se eu quiser adicionar aqui efeitos da convecção natural, tem diferença se eu botar a placa na horizontal ou na vertical. É isso. Né? Então vejam que isso aqui está cheio de não linearidades, efeitos, né, do perfil de velocidades incidindo e mudando o perfil de temperaturas, mas tudo isso é empurrado com a barriga para dentro desse H, e basicamente boa parte desse curso é a gente tentar descobrir formas de determinar o H para cada situação. Né? Se é convecção natural, é convecção forçada, é numa placa plana, é num cilindro,
é escoamento interno, é escoamento externo, né? Tudo isso. Para cada situação vai ter um H. E, então assim não é uma coisa muito fácil de fazer, tá? E a gente vai passar agora no curso dessa forma, tentando descobrir, né, esses Hs aí. Vamos ver se eu acho no livro do Encropeira, ele mostra bem as não linearidades que estão envolvidas aí. Mas eu não vou achar agora, vou tentar para a próxima aula, tá? Vou mostrar para vocês. Deu para entender onde é que vocês estão se metendo? Onde é que a gente está se metendo, se meteu, né? Então a gente vai ter que calcular essas quantidades aí. Então, geralmente quando a gente trata de condução, é um pouco mais leve, vamos dizer. Mas quando eu tenho que entrar na parte convectiva, aí o bicho pega, tá? O problema é que mesmo se eu quiser só calcular a convecção, eu acabo tendo que entrar nas questões convectivas como condição de contorno, né? Por exemplo, eu quero calcular a condução numa parede de tijolo da minha casa, né? Quero saber aqui o fluxo que está passando na parede. Bom, beleza, dentro da parede eu vou usar a equação de Fourier. Mas fora da parede estão acontecendo condições de contorno que eu tenho que considerar na minha condição. Então, mesmo que eu estiver analisando só a condição, eu preciso saber o que está acontecendo do lado de fora e do lado de dentro da parede, né? Que isso também influencia a condição na parede. O que está acontecendo do ponto de vista convectivo, né? Tem vento lá fora? Aqui dentro de casa, eu estou com o ar-condicionado ligado ou não, né? São condições de contorno convectivas que eu tenho que considerar na minha análise condutiva. Então não tem como fugir disso aqui, tá? Não tem como fugir disso aqui. Certo, gente? Dúvidas? Pergunta? Por enquanto, sem dúvidas, professor. Sem dúvidas, beleza. Aqui o objetivo é, assim, mostrar algumas equações já, mas a gente não vai sair ainda nas ganhas calculando as coisas, né? Dá um tempinho aí. Talvez na próxima aula a gente já comece a falar de condução em regime permanente. E por fim, né, o último processo conhecido de transferência de calor é a radiação. Que é o 1.8 aqui, né? Do nosso livro, texto. Então, o que é radiação térmica, né? Deixa eu escrever aqui. Emitida pela matéria numa temperatura não nula. Então, se eu tiver qualquer coisa acima do 0 Kelvin absoluto, eu estou transmitindo radiação. Então, estamos todos transmitindo, recebendo radiação, a lâmpada está emitindo radiação térmica, nós estamos emitindo, as paredes, o chão, o teto, o sol, né? Está todo mundo emitindo radiação para todo mundo. Aí nós temos uma equação que rege isso, que é a equação
de Stefan Boltzmann. Simples assim, que é a lei de Stefan Boltzmann. Mas escreve Stefan Boltzmann, 2 N's. Não sei se é um N ou 2 agora. Tá no livro aqui. 2 N's. Tá, gente? Então, a energia emitida por radiação vai ser igual ao sigma vezes T na quarta. Esse TS, temperatura, T da superfície, né? Aqui é o T da superfície. Temperatura em Kelvin, tá? Se eu estiver usando delta, né, a gente pode usar Celsius, porque 1 grau, a variação na escala de Celsius é a mesma de Kelvin. Então, se eu estiver fazendo delta, não tem problema, vai dar o mesmo resultado. Mas quando eu estiver, por exemplo, calculando com a equação de gás perfeito, ou uma equação de escala, como essa aqui, né, que é o fator de escala vezes a temperatura, aí ela tem que ser em Kelvin, tá? Que é a escala absoluta, tá? O sigma é a constante de Stefan Boltzmann. Tá? Ela vale 5,67 vezes 10 na menos 8 watt por metro quadrado vezes Kelvin na quarta. Tá? Vezes Kelvin na quarta. O E é a energia, é o poder emissivo, né, da superfície. A energia que está sendo desprendida dali, né? Vou botar aqui o poder emissivo da superfície. Tá? Watt por metro quadrado. Quanto de energia está se desprendendo ali por metro quadrado. Só que essa equação aqui ela vale para um corpo negro, né? Que é um corpo que tem uma emissão, digamos, perfeita, né? Ele vai sempre emitir tudo que ele absorve, né? De forma que, como é que eu vou dizer, não vai ter efeitos de absorção, né? E de reflexão, por exemplo, né? Porque eu posso estar emitindo radiação para uma parede, essa parede é branca, né? Parte da radiação que eu estou emitindo nela não está sendo absorvida por ela e está refletindo. Então, eu tenho outros efeitos aí, né? Isso aqui, vamos botar aqui, emissão para um corpo negro, né? Que é o emissor perfeito, né? Fluxo térmico de superfície real, se a superfície for real, superfície real, vida real, tá? Nós vamos ter um pequeno fator de correção aqui, que vai ser o epsilon vezes o sigma vezes t na quarta. E o nosso epsilon vai ser a emissividade, tá? Vai estar entre 0 e 1. Isso aqui é a emissividade. Tá? Certo, gente?
Depois a gente vai entrar mais detalhes aí, a gente vai ver lá uma parte da radiação é absorvida, uma parte é emitida, outra parte é refletida, né? Aqui é só para dar uma palhinha, né? É claro que a gente não nota esses efeitos de radiação para temperaturas baixas, né? Porque pode ver aqui, a constante vai na 10 a menos 8. Se eu botar aqui uma temperatura em Kelvin da ordem de 20 graus, 40 graus, né, vai dar uma emissão muito baixa, né? 20 graus Celsius, né, que em Kelvin daria uns, pode ter 300 Kelvin. Mesmo elevando na quarta, né, você vai multiplicar por uma constante muito pequena. Então esses efeitos de radiação a gente não percebe assim numa temperatura normal, tipo essa que nós estamos agora, né? Mas se ontem alguém ligou a lareirinha de casa aí, ou ligou o aquecedor, né? Aquecedor nem tanto, que daí são outros efeitos, né? De convecção, inclusive. Mas, de difusão, né? Mas na lareira é bem evidente. Por quê? Porque o que acontece na lareira? O ar da sala, parte do ar está entrando na lareira porque tem que expelir os gases, né? Então você consegue isolar os efeitos convectivos. E aquilo que você está sentindo ali de calor, quando você bota a mãozinha assim na lareira, é a radiação que a lareira está emitindo. Tá? Faça o teste aí hoje. Se bem que hoje já começa a esquentar, né? Não sei se vão ligar a lareira hoje. Mas esses são os efeitos de radiação. Então muitas vezes a gente não precisa considerar os efeitos de radiação, né? Se eu estou calculando, sei lá, o fluxo de calor numa telha. Eu inventei lá um tipo de telha e eu quero ver se ela tem um bom isolamento térmico, então estou fazendo uma análise para ver quanto é que de fluxo passa por metro quadrado nessa telha. Bom, provavelmente não vai entrar efeitos de radiação nessa análise. De condução sim, convecção também, mas né, a temperatura dessa telha não vai chegar a 200, 300, 400 graus para que eu tenha que fazer uma análise de radiação nisso. Então muitas vezes a análise dos problemas vão estar concernentes unicamente à condução e radiação. Certo, gente? Tudo bem? Dúvidas? Eu sempre digo, se ninguém pergunta nada, é porque ou ninguém entendeu nada, ou eu fui banal demais nas minhas colocações, eu poderia ter aprofundado mais, né? Ou talvez vocês só sejam tímidos, né? Mas perguntem, gente, fala aí. Maria? Alguma dúvida aí? Oi, alguma dúvida aí? Não, professor. Não, tudo certo? Tudo certo, vamos ver na hora de fazer exercício, né? Ah, boa, bem lembrado. Vamos colocar uma atividade aqui. Vamos pegar um exercício do livro, só para vocês darem uma exercitada aí, né? Deixa eu parar aqui a gravação.